rapaziada da Missão Digital, aqui que tá falando é o ADM Jeremias, beleza? Muitas pessoas ainda tá com dúvida do CPA, negativo, né? Muitas pessoas nunca fizeram ou só ouviram falar, né? Então, tá explicando aqui basicamente como funciona, beleza? CPA negativo, para quem não sabe, é quando o bônus que você recebe é maior do que o investimento, tá ligado? Então, por exemplo, como tá na Superbet, beleza? Que você deposita 15, né? Tem casos que deposita 15 e ganha 100, entendeu? Então, isso é CPA negativo, beleza? Diferente do CPA chinês, né? Que o que você ganha é menor que o valor que você deposita, beleza? Aqui eu trouxe algumas só introduções para você ver, para vocês verem aqui e entenderem como é que funciona na prática, beleza? Aqui, ó. Aqui é a introdução, né, que eu fiz aqui para vocês. Essa aqui eu vou passar, né? Que não é tão importante assim pra gente, tá ligado? Então, vamos lá. Aqui, ó. O que é CPA negativo? Como eu falei aqui. CPA negativo é quando o bônus que a casa de aposta te dá é maior do que o valor que você deposita. Essa diferença cria uma vantagem matematicamente que você pode explorar. É como eu falei, que a casa está dando R$ 100, né, de valor a vocês, enquanto os suas contas filhas, assim, como posso dizer, só depositam 15, depositam 20, entendeu? Então, aqui. E aqui eu trouxe um, um exemplo aqui. Você deposita 50 é, na conta, recebe 100, entendeu? E, querendo ou não, você ainda sai no lucro. Independente daqui você vai sair no lucro, beleza? Aqui, ó. Então, muitas pessoas perguntam, Jeremias, mas por que as casas oferecem um bônus tão alto como esse, beleza? Então, rapaziada, várias pessoas que não estão em grupo de métodos, que só jogam por vício ou por gostar mesmo, é, elas colocam diariamente valores absurdos para jogar, entendeu? Então a casa ela ganha com isso, a casa ela ganha com o volume, entendeu? Ela ganha com o pessoal que não sabe fazer método ou que nunca tentou fazer, beleza? Aquelas pessoas que vez ou outra deposita ali 100, 150, 200, entendeu? Aí perde, aí vou botar mais 100 para tentar recuperar e perde, entendeu? Então, a casa ela ganha com essas pessoas, entendeu? Que essas pessoas que não fazem método, essas pessoas que só apostam por apostar. E é isso, beleza? É, aqui, ó. Isso aqui é a casa ganha com volume, né? Como eu falei, a maioria aposta por emoção. Como eu também acabei citando isso, né? Que os jogadores eles não seguem uma estratégia, não seguem fazer métodos, eles só querem jogar, jogar, jogar e jogar, entendeu? Então a casa ganha literalmente com isso. O que a gente recebe não é nada comparado ao que a casa vai ganhar com as pessoas que apostam sem fazer método, beleza? É, Aqui, ó, entender as regras do bônus, beleza? Isso aqui é um ponto bastante importante para que o seu CPA ele passe sem sem a casa ela entender que isso foi CPA, beleza? Por exemplo, aqui eu vou explicar cada coisa aqui, beleza? Vou ter esse limite de saque, beleza? Esse limite aqui de saque eu só coloquei por colocar, mas isso aqui não tem nada a ver com esse CPA negativo, beleza? Isso aqui é mais para CPA chinês e tal, quando a casa não é legalizada, beleza? Então, vou explicar aqui cada ponto do que seria esse daqui, beleza? Em questão aqui do rollover, beleza? Jeremias, vamos lá. Na conta, na conta filha, beleza? Eu tenho que bater um rollover de X lá. Só tá pedindo um rollover, beleza? Pera aí, rapaz, só um minuto. Na conta filha, eu tô botando só um X de rollover lá, beleza? Mas se vocês fizerem 10 contas filhas, beleza? E todas as 10 vocês fizerem apenas um X de rollover, a casa ela identifica que isso é CPA, beleza? Então o que é que eu indico? Vamos lá. Vocês botaram
vamos supor, o depósito mínimo é 15, né? Vocês botaram 15. Então, no mínimo, façam 2,5 de rollover. O que seria 2,5 de rollover, Jeremias? Seria, cadê? R$ 37,50, beleza? R$ 37,50 de aposta. Seria esse o ideal para vocês fazerem no depósito mínimo, beleza? Ah, Jeremias, vamos lá, eu botei 50. Aí você pode fazer só um X de rollover, beleza? Ah, Jeremias, eu botei 100, também um X de rollover, beleza? Então, o quanto vocês fizerem com o depósito mais perto do depósito mínimo, por exemplo, botei 20, beleza? Vocês não podem fazer apenas um X de rollover, senão a casa ela vai entender que isso vocês estão fazendo só CPA, beleza? Então, é isso que eu indico. Dobrou o depósito, aí sim vocês fazem um x e meio, vocês dobrou um x e meio, beleza? Triplicou o depósito, aí você já começa a fazer apenas um x, entenderam? Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor, botou um x, botou 15 reais, vocês fazem 2x e meio de rollover, 3x, beleza? Botou 30, desculpa, botou 30, aí vocês começam a fazer 2 de rollover, um x e meio, beleza? Botou 45, que é o triplo do depósito é mínimo, aí vocês já podem fazer apenas um x, beleza? E outra coisa aqui também, é em questão aqui, ó, da ODD mínima, beleza? Várias pessoas que fazem CPA, CPA em casa grande, legalizada aqui, beleza? CPA negativo no caso, né? Porque CPA você tem que jogar em slots, beleza? Várias pessoas que fazem CPA negativo, as pessoas não fazem em jogos de aposta não, jogos de futebol não, beleza? Isso é uma dica que eu dou muito a vocês. Por exemplo, vocês vão pegar lá três contas filhas que vocês fizeram, beleza? Três contas filhas que vocês fizeram. E vão lá jogar casa, empate ou fora, beleza? Vocês vão pegar a calculadora, que vocês sabem qual é a calculadora, né? Vocês vão pegar a calculadora e fazer toda a todo o cálculo, né? E fazer isso, beleza? Como se fosse uma suribete, beleza? Então, essa é uma dica muito importante que eu dou a vocês, beleza? Que é fazer em jogos de futebol. Que assim, você tem uma perca mínima, beleza? Do seu valor. E ainda assim vocês vão lucrar, vamos supor, né? Se vocês estão recebendo um retorno de R$ 100, vocês lucram 300 e ainda lucra entre aspas, né? Com, com o mercado do futebol, beleza? É, cadê? Aqui é os mercados, esse aqui também prazo de uso também não vou falar muito sobre, né? Esse aqui são os mercados permitidos, beleza? Então, como eu disse a vocês, em CPA chinês, CPA sim, tipo CPA em algumas casas também, esse mercado aqui só fica restrito a apenas slots, beleza? Mas quando o CPA negativo ele dá a oportunidade de fazer aqui no futebol, eu indico vocês fazerem no futebol, beleza? Que é como eu falei. Ah, Jeremy, só fiz duas contas. Então vocês colocam lá, mais gols, menos gols, beleza? Então é isso, mais escanteio, menos escanteios. Então, é isso, rapaziada. Aqui, ó. Aqui pra começar, né? Eu só quis aqui falar com vocês. Aqui é um e-mail, né? Dedicado exclusivamente para a casa de apostas. Isso aqui é o óbvio, né? Aqui também um CPF válido, que seria CPF e tal. Uma conta bancária, né? Aqui a maioria das pessoas, a maioria desses CPA negativo, eles precisam de um CNPJ para sacar, entendeu? Então, já é bom vocês verem o CNPJ, beleza? Para poder é, fazer esse saque. É, e também uma banca inicial, né? Para vocês conseguirem fazer o CPA tranquilo. Uma planilha de controle também é bastante importante, sabe? Para vocês terem controle do que vocês perderam e do que vocês ganham, beleza? Aqui aqui é o passo a passo, né? Criar conta, depositar o mínimo, fazer o rollover, né? E é isso, basicamente. Também, outra coisa que aqui eu coloquei aqui pra vocês, essa escolha, a postura aqui, é uma dica que eu quero dar a vocês,
que eu falei lá no slide antes do anterior, né? É, eu falei para vocês fazerem cards de apostas, mas também que vocês não façam em ODDs muito gigantes, entendeu? Como assim ODD muito gigante? Ah, um ODD 30, um ODD 25, um ODD 20, beleza? Então falo para vocês fazerem ODDs assim, ó. 1,70, aqui eu botei 2,20, mas vocês podem fazer até 2,80, no máximo 3, beleza? Aqui de 1,70 até 3, beleza? E também vocês não fazem com ODD muito baixo, tipo 1,10, 1,20, 1,15, entendeu? Porque aí a casa vai identificar que vocês estão fazendo um CPA, beleza? Porque acho que quase ninguém aqui que faz métodos iria colocar R$ 15, R$ 20, R$ 30 numa odd 1,10, né? Então a casa, como eu digo vocês, a casa nunca perde. Então a casa sempre vai estar um passo à frente da gente, beleza? Isso aqui é tranquilo. Aqui, ó. Cadê? Isso aqui, nunca postar tudo de uma vez. Aqui também é uma dica, beleza? Isso aqui não é regra, entendeu? Mas também é uma dica, entendeu? Tipo, fazer várias apostas com a banca e tal. Não fazer uma aposta de uma vez. Mas também isso aqui não é, como eu falei, não é regra, beleza? Se vocês quiserem fazer uma aposta de 50, uma aposta de 30, então fica a critério de vocês, beleza? Eu particularmente gosto de fazer algumas apostas. Por exemplo, tô com R$ 50 de banca, faço duas de 20, uma de 10, beleza? Então eu faço dessa forma assim. Outra coisa aqui também é nunca tentar recuperar o prejuízo, beleza? É, Várias pessoas aqui do nosso grupo também já tentaram fazer isso e já perderam muito mais do que deveriam perder, beleza? Então, quando vocês tiverem o prejuízo, parem, esperem outra oportunidade para vocês poderem lucrar, beleza? Que sempre, sempre, sempre tem oportunidade de vocês lucrarem. Então, se perdeu, relaxa e vamos para outra. É, Aqui, esse daqui também é bastante interessante. Esse cancelar aqui vocês cortam, não operar emocionado, beleza? O que é isso, Jeremias? Eu coloquei 50, fui lá no, no Fortune Tiger e fiz 100, beleza? Vou continuar, não, rapaziada. É muito simples aqui o que a gente fala, beleza? Botou uma banca considerada alta, tipo, vamos supor, 40, 50, dobrou a banca, já era, rapaziada, saiu, beleza? Já cumpriu o método, beleza? A não ser que seja uma banca baixa, beleza? Tipo uma banca de 10, vamos botar de 15, que é o valor mínimo, né? De R$ 15, fiz 30, vou parar, não. Senão você não vai cumprir o que eu falei nos primeiros slides, que seriam cumprir o rollover, beleza? De 2x e meio. Aqui, ó, os erros mais comuns aqui também, que é alguns que eu coloquei, não ler regras do bônus, que a pessoa, é só 10 por 15 e vou fazer isso, beleza? Não, não é assim. Vocês têm que primeiro entender como é que funciona o CPA negativo lá, ler as regras e ver se vocês conseguem se adequar àquelas regras ou não. Porque se vocês não se adequarem às regras e mesmo assim forem querer fazer, vocês vão perder tempo e dinheiro, beleza? Como eu falei aqui, ó, usar ODDs muito altas, beleza? É, Aqui, ó. Essas ODDs aqui são bastante interessantes para vocês. 1,70, 2,20, até a 3 aqui é muito interessante para vocês fazerem, beleza? Aqui não anotar os resultados também, como eu falei a vocês, uma planilha é bastante interessante para vocês verem o lucro que vocês estão tendo, certo? Apostar por emoção. E outra coisa, querer enriquecer rápido. Ah, vou fazer 100 pessoas, beleza? Você fazendo 100 pessoas e não saber fazer, você só vai perder tempo e dinheiro, beleza? Então, façam com poucas pessoas primeiro para vocês se aperfeiçoar nisso. E aí vocês conseguem fazer por 100, 200, 300 pessoas, beleza? Aqui, ignorar o limite da casa seria tipo outras coisas tipo para mais por CPA chinês, beleza? Aqui são os ricos reais, beleza? Que querendo ou não, CPA em si não é só 1.000 flores, beleza? A conta pode ser limitada, beleza? Então, nos próprios termos elas já falam que elas têm total direito sobre bloquear, limitar a sua conta, beleza?
O bônus ele pode ser cancelado a qualquer momento, beleza? Aqui. Em questão de bloquear saques, também pode acontecer, porém vai cair, porque sua conta vai ser, querendo ou não, excluída e o valor, a- o valor que está na sua conta vai cair na conta bancária que está lá na plataforma, beleza? É, então, basicamente, esse daqui, os riscos reais sobre sobre o CPA negativo, beleza? E aqui é só o final aqui que eu trouxe pra vocês, beleza? Que é a mentalidade sobre o CPA negativo, beleza? Você nunca é um apostador, beleza? A gente que trabalha com meta, a gente não é apostador, beleza? A gente opera em casa de aposta, entendeu? Então a gente opera com bônus, é, a gente opera com tudo que a casa nos dá, beleza? Nos dá a oportunidade para operar. Então, é como eu falei, disciplina também, né? E vocês pegarem uma parte do dia para fazer isso, para fazer CPA negativo, beleza? Porque não é só esperar, vou esperar a pessoa fazer, não. É, vocês têm que ir atrás também para fazer, né? Falar com pessoas, oferecer alguma recompensa, tal. E aqui, isso aqui é uma coisa que eu levo pra vida toda, beleza? Então, a consistência é a chave de tudo. Um lucro pequeno e constante é melhor que risco altos e ganhos esporádicos, beleza? Pense em crescimento sustentável. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho todo mundo aqui tem uma meta diária, né? Querendo ou não. Então, mas nem sempre a gente vai alcançar essa meta, beleza? Então, o que é que vale pra mim? Ah, Jeremias, eu fazendo R$ 50 todos os dias, isso no final do mês já é um valor massa, beleza? Então, é isso que eu indico pra vocês. Não pense em enricar daqui a 2, 3, 4 dias, não, beleza? Pense em manter uma constância é, de X valor, beleza? E quando vocês verem que tá fácil de alcançar esse valor, vocês vão aumentando, beleza? Então, basicamente é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona isso daqui. E qualquer dúvida é só falar com a gente, beleza?